apenas 11% das pessoas acreditam que a hipertensão é um fator de risco para as doenças cardiovasculares. Os dados foram divulgados em uma pesquisa inédita da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo e mostram que parte da população ainda desconhece sobre o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E esse pode ser considerado um fator de risco para essas patologias. O estudo apontou que a hipertensão é responsável por 45% das mortes cardíacas e por 51% dos óbitos por outras causas, como o AVC, por exemplo. Apesar dos altos índices, apenas 11% dos entrevistados mencionaram a condição como um fator que aumenta o risco cardíaco. A hipertensão é uma doença crônica caracterizada por níveis altos da pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece quando os valores passam de 140 por 90 ou 14 por 9. Com a pressão alta, o coração precisa fazer um esforço maior para levar sangue para todo o corpo. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença é herdada dos pais em 90% dos casos, mas há fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial, como fumo, consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, consumo elevado de sal, níveis altos de colesterol e falta de atividade física. A pesquisa da SOCESP também apontou como a população enxerga esses hábitos. Apesar de a atividade física ser importante para o controle da pressão, apenas 26% dos entrevistados afirmaram que se exercitam 4 vezes ou mais por semana. Ainda sobre essa pesquisa, nós vamos entrevistar Carlos Alberto Machado, assessor científico, então, da SOCESP, a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Doutor, uma ótima noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Rafael. Boa noite, Renata. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor, quando a gente olha para esse dado, e principalmente essa falta de preocupação de algumas pessoas, é muito comum a gente acompanhar um movimento ali em relação à pressão. Em alguns momentos, para algumas pessoas, ela parece um pouco mais alta e como se fosse algo gradual, ela parece que vai aumentando aos poucos. O senhor vai ter toda a propriedade do mundo para analisar esse movimento junto conosco. Mas esse fato de ser algo gradual é que dá essa falsa sensação de segurança para as pessoas quando elas atravessaram essa linha. Aí realmente é um pouco tarde demais para falar dos efeitos no nosso corpo? Então, veja bem, como a pressão é uma doença inicialmente assintomática, é por isso que nós costumamos falar que a hipertensão é um inimigo silencioso. Apesar de não dar nenhum sintoma inicialmente, ela vai causando uma série de alterações no organismo. Ela pode lesar o cérebro, o coração, os rins e todas as artérias. E as pessoas não têm ideia, porque assim, se a pressão subisse de uma vez, de 140 por 90 para 20 por 11, a pessoa teria sintoma. Mas a pressão vai aumentando gradativamente e ela vai se acostumando com esses níveis pressóricos mais altos. Então, ela vai só ter sintoma numa fase tardia da doença, quando já existem lesões em órgão-alvos. Doutor, e como que é feito o diagnóstico da hipertensão? Porque às vezes um paciente pode ter, eventualmente, ficou nervoso ou estressado, um pico de pressão alta. Mas quando que se dá o diagnóstico de que realmente aquela pessoa sofre de hipertensão? Então, o diagnóstico é feito quando mais de 2 ou 3 vezes no mesmo dia é medido, obedecendo todos os cuidados. A pessoa tem que estar sentada, com as costas encostadas na cadeira, o pé no chão, a bexiga vazia, não ter feito nenhuma grande refeição, não ter bebido bebida alcoólica, ter tomado café, ter fumado, não ter feito uma atividade física grande e a pressão estar maior ou igual a 140 por 90. Então, isso é considerado hipertensão e a pessoa precisa começar a tratar. Às vezes, com remédio, isso estratifica-se o risco da pessoa, além do nível pressórico, você vê se ela já tem outras alterações, como tem diabetes, colesterol aumentado, se já tem alguma lesão de órgão-alvo, tem um problema cardiológico, já tem um problema renal, e aí você começa o tratamento com remédios e mudança no estilo de vida, diminuir o sal da comida, fazer atividade física regular, manter o peso sempre dentro do normal, abandonar o carro, controlar o estresse, então mudar o estilo de vida. E é importante que quanto mais precoce se fizer o diagnóstico e começar o tratamento, melhor é o resultado.
Doutor, quando a gente olha essa medição, o senhor acabou de citar 140 por 90, é muito comum nas famílias, quando a gente entra num assunto como esse, alguém dizer, eu passei por um atendimento médico, estava com a pressão em 13 ali, em alguns meados, e essa discussão sempre, algumas pessoas dizem que esse ponto já é um alerta. Para outros, a medição é um pouco diferente. Eu queria aproveitar a presença do senhor aqui para a gente falar sobre esses valores que são considerados os ideais, aonde já é um alerta e em qual é o perigo ali muito específico em relação aos números. Então, o ótimo da pressão é ela ficar abaixo de 120 por 80, para uma grande maioria de pessoas. De 120 a 139, de 80 a 89, é o que a gente chama de pré-hipertenso. Esse paciente já tem um risco cardiovascular maior e ele precisa ficar atento, medindo essa pressão periodicamente, consultando o seu médico periodicamente e fazendo as mudanças no estilo de vida. Muitas vezes, esses níveis pressóricos mais, não ainda de hipertenso, de maior ou igual a 140 por 90, se ele fizer mudança no estilo de vida, perder peso, fazer atividade física, diminuir o sal da comida, diminuir a ingestão de álcool, controlar o estresse. Às vezes ele consegue controlar a pressão só com isso. E se só com isso ele não conseguir, aí ele vai precisar tomar medicamento. E, importante, o medicamento é para toda a vida, porque a hipertensão não tem cura, ela tem controle. É por isso que a SOCESP, a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, está muito preocupada com isso e faz essas pesquisas periodicamente para ver como a situação da hipertensão no estado de São Paulo. Porque a hipertensão é um problema de saúde pública, é o principal fator de risco para a mortalidade cardiovascular, que é a principal causa de mortalidade em São Paulo, no interior de São Paulo, no Brasil e no mundo. Então, a hipertensão é um problema de saúde pública. As pessoas têm... Se você considerar que a população está envelhecendo, mais importante, porque 65, as pessoas com mais de 60 anos, elas têm um risco maior ainda de ter hipertensão. E se você não tratar, essas pessoas vão ter problema sério, pode ter um derrame. 37% das pessoas com insuficiência renal que estão fazendo diálise são hipertensos que não trataram corretamente. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite para você. Até mais. Boa noite, Renata. Boa noite, Rafael. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite, até mais.